Hoje o Leme Notícias, primeira edição, tem como tema a economia e a política do nosso país. E para falar sobre assuntos tão abrangentes e importantes, o nosso convidado é o economista e deputado federal pelo PT, Aloysio Mercadante. Ele já ocupou uma cadeira na Câmara Federal no período de 90 a 93, quando participou na CPI, que acabou gerando o impeachment do presidente Fernando Collor. Em 94, concorreu na chapa de Lula à vice-presidência da República. Hoje, além de deputado, Mercadante ocupa o cargo de secretário de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores e é também o coordenador do Programa Econômico de Lula nesta campanha presidencial. Você não pode perder essa entrevista, que vai trazer informações importantes sobre o quadro político e econômico do país. Não saia daí. O Leme Notícias faz um rápido intervalo e volta já já. Um instante só. Começa. E voltamos com o Leme Notícias, primeira edição, como dissemos, vamos conversar com o deputado federal pelo PT, Aloysio Mercadante. Mercadante, obrigado pela presença, uma boa tarde para você, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Eduardo Bispo, eu queria agradecer a você a oportunidade de participar do Leme Notícias, estou aqui inteiramente à sua disposição. Eu quero relatar novamente que você é deputado federal, mas agora está concorrendo ao Senado, né? Exatamente, o partido na convenção me indicou por unanimidade para essa vaga para o Senado. Nós temos o Suplicy, que fica mais 4 anos para o São Paulo, não disputa essa eleição e me apoia. Nós vamos trocar 2 senadores, então o eleitor vai votar em 2 senadores. E o PT está jogando muita força na eleição para o Senado, porque nós só temos 8 senadores e 81 senadores. E o Lula, se vencer a presidência para governar, precisa aumentar a bancada. Tudo que você tem que votar na Câmara tem que votar no Senado. E o Senado tem muitas responsabilidades que são exclusivas. Por exemplo, a aprovação da diretoria do Banco Central, que é fundamental para mudar a política econômica, Senado. Embaixadores para negociar os interesses do Brasil, Senado. Ministros do Supremo Tribunal Federal, Senado. As agências de regulação que deveriam estar controlando os preços públicos e não estão. Né? Os preços estão aumentando, só não aumenta o salário do trabalhador, é o Senado. Então a nossa ideia é fortalecer e por isso eu saí da Câmara e estou disputando o Senado Federal para estar com o Suplicy junto lá nessa representação. Esse é o seu segundo mandato como deputado federal, É né? o meu segundo mandato, eu fui candidato a vice-presidente da República com Lula em 94, perdemos as eleições, eu fiquei sem mandato, voltei a dar aula na Unicamp e na PUC, eu sou professor universitário e economista, e voltei agora nessa última eleição em 98 como o segundo deputado mais votado, e espero agora poder estar no Senado. O nosso candidato ao governo do Estado é o Genuíno, e o Lula presidente. Essa é a nossa chapa majoritária. Mercadante, e o tempo para você administrar essa sua campanha? Porque, afinal de contas, você tem uma responsabilidade enorme aí com o cargo de presidente, com Lula, assessorando aí, né? E o presidente do Banco Central quer falar com você, quer dizer, como é que fica a sua campanha? É sempre muito difícil, quer dizer, nós estamos em meio a uma crise econômica internacional grave. Você veja que essa crise, diferente das outras, ela não está atingindo mais a periferia, ela está atingindo o coração do sistema, que é a economia americana. Grandes empresas americanas entraram em concordata, os balanços estão maquiados, está gerando uma crise de confiança dos investidores e metade da população americana tem ações na Bolsa. 35% da riqueza americana está na Bolsa. Está na Bolsa de Valores. E a Bolsa já caiu 30%, quer dizer, em média a população americana ficou 10% mais pobre. Isso está gerando uma recessão, menos consumo e está repercutindo, evidente, em toda a economia internacional. Nós estamos na periferia aqui, com a crise da Argentina, que foi um colapso, os investidores tiveram muito grandes prejuízos aqui na região. A gente então, tá periga chegar como... Não, eu acho que está muito difícil o país ter financiamento internacional. O Brasil está muito exposto, muito vulnerável, o governo infelizmente deixou o país muito dependente desse capital volátil, mas o Brasil tem condições de reagir e atravessar. Para isso é preciso, primeiro, muita responsabilidade. O fato do Armínio ter me convidado para conversar, eu acho muito oportuno, acho necessário. Eu acho que os interesses eleitorais não podem estar acima dos interesses do partido. Aliás, só abrindo um parênteses aí, essa visita dele aos Estados Unidos redundou em detalhes positivos para o Brasil. Todo mundo ficou contente com a visita dele lá. Até o dólar deu uma baixada ontem, cerca de 2%. Quer dizer, refletiu positivamente essa visita dele lá. Até agora, sim. Nós precisamos saber objetivamente futuro, né? o que foi conversado, que proposta ele traz. Eu, evidentemente, nós vamos combinar segunda-feira o encontro. Eu espero ter mais informações, saber se tem algum comprometimento para o futuro governo, para a gente poder avaliar. Mas espero que a gente consiga atravessar esse período sem agravar a crise, a recessão, principalmente o desemprego, que é um ponto que está muito grave, dramático. Onde a gente entra na rua, a gente faz campanha o dia inteiro, apertando mão, visitando a periferia, as cidades. O que você mais ouve
é o desemprego. Agora, com relação a essa transição possível aí para o Lula, enfim, o governo federal, orientado pelo próprio presidente Fernando Henrique, vai chamar aí os principais candidatos aí, que seria o Lula, o Ciro, o Garotinho e também o Serra, para uma mesa redonda, uma conversa franca no sentido de futuro econômico. Se vai para o FMI, se pede dinheiro para lá, o dinheiro para cá, como é que vai ficar essa situação? Me parece ser a primeira vez que isso acontece, porque nunca se preocupou com o governo que viria depois, né? Eu acho que eu acho que o governo nunca dialogou com a oposição, pelo menos não dialogou o que seria necessário. Eu acho que numa sociedade democrática deve fazer parte. É uma característica do Lula a negociação. Ele, naquela carta aos brasileiros, foi muito bem recebido. Ele disse a nossa disposição de dialogar para construir uma transição segura. E nós queremos mudar a política econômica. É preciso mudar a política econômica, baixar os juros, fazer o país crescer, exportar mais, gerar emprego, combater a pobreza. Mas essa mudança tem que ser muito responsável para não perder o controle da inflação, que é a única coisa que sobrou dessa política econômica e que está ameaçada. Então nós temos que fazer tudo com muita responsabilidade, com muita cautela, para realmente contribuir para a retomada do crescimento do país. Essa questão da inflação é a única coisa que sobrou. Mas você acha que é o grande trunfo do governo Fernando Henrique? Afinal de contas, foi uma promessa dos tempos do Plano Real, tudo vem se mantendo. É inegável que manter a inflação sob controle é uma coisa positiva, é necessária, todos têm que apoiar e colaborar para que seja preservado. Agora, para ter uma estabilidade duradoura, tem que ter crescimento econômico. Quer dizer, eu acho que o governo errou muito, especialmente o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, porque desequilibrou o comércio externo, nós passamos a comprar muito mais do que exportávamos. Fomos financiando isso, vendendo patrimônio, nos endividando. E esse ciclo está esgotado. Isso aí não é a mesma coisa você vender a tua casa e sair comprando, você vive bem. Só que depois tem que pagar aluguel, você fica mais pobre do que era. Tua mulher não ia permitir. Quer dizer, infelizmente o Brasil viveu isso. Então nós temos uma dívida externa e interna muito grande, uma herança muito pesada. Agora, o Brasil tem agricultura para reagir. Nós aumentamos, por exemplo, de 99 para cá, só com a desvalorização do real e uma taxa de câmbio mais realista, a safra agrícola aumentou 20 milhões de toneladas de grãos. É uma coisa espetacular. Poucos países do mundo podem produzir 20 milhões. Agora, aumentar em 3 anos essa produção mostra o potencial agrícola que nós temos. Nós temos uma indústria eficiente, competente, está parada, 40% da indústria hoje está parada, a recessão, micro e pequeno empresário sofrendo muito, sem crédito. Então, nós temos que manter a estabilidade, mas tem que olhar para a produção, para a indústria, para a agricultura. Tem que fazer esse país produzir, gerar emprego, crescer, exportar. É isso que dá qualidade de vida. Por que não é sempre um objetivo dos governos essa questão agrícola, que se arrasta já há muitos governos aí, né, cara? É verdade, acho que a agricultura não teve a atenção que merece. E ela responde muito rápido. Você veja que se você quiser uma safra de milho, 4, 5 meses você está colhendo. Correto. Né? A resposta é muito rápida. Ela ajuda a gerar divisas nas exportações e ajuda a gerar emprego. Eu estive nos Estados Unidos há 3 semanas atrás, conversando com o Departamento de Comércio, o Departamento de Estado, e você veja, por exemplo, potencial fantástico. Vamos pegar o setor sucroalcooleiro, que aqui na região é importante. Nós exportamos para os Estados Unidos, a cota de exportação de açúcar são 150 mil toneladas. O que está fora da cota, o Brasil paga 300% de impostos. Sabe quanto nós exportamos de açúcar? 11 milhões de toneladas. Quer dizer, nós não entramos no mercado americano no açúcar. E no álcool eles estão cobrando 100% de impostos da exportação brasileira. Sendo que eles estão substituindo o metanol pelo etanol, vai aumentar o consumo de álcool. E o novo automóvel que os americanos lançaram, que chama motor flexível, célula de combustível, você vai na bomba, põe álcool, gasolina, o carro sai andando. Bom, são 2 milhões de carros. Isso vai aumentar muito a demanda de álcool. O Brasil é o maior produtor e é o mais eficiente produtor do mundo. Se nós quebrarmos essa barreira, nós abrimos uma perspectiva fantástica para o álcool e para o açúcar, porque vai aumentar a exportação de álcool, vai diminuir a oferta de açúcar, sobe o preço do açúcar, você remunera melhor a agricultura e permite você também fazer a mudança na frota automotiva brasileira para usar esse combustível. 23% das nossas importações é petróleo. Quer dizer, produzindo mais álcool, nós vamos diminuir a compra de petróleo, vamos diminuir a poluição, vamos gerar emprego e vamos reativar todo esse setor. Mesmo sem esse apoio ao pró-álcool aí? Não precisa de subsídio nenhum. Se tivermos capacidade de exportação, mercado externo garantido, e se a frota de automóvel aumentar o consumo de álcool internamente com esse motor, você tem demanda, o setor vai embora, porque nós somos o melhor produtor do mundo de álcool e de açúcar. Então eu diria que eu estou dando um exemplo concreto, podia pegar outro, você pega o caso de calçados. O Brasil tem o maior rebanho de gado do mundo, comercializável. Produz metade do couro que o mundo consome. No entanto, nós exportamos no ano passado 1 bilhão e 800 milhões de dólares de calçados e artefatos de couro. E Portugal, que não tem uma vaca de corte, exportou 2 bilhões e 400. Eles compram o nosso couro, transformam em sapato, bolsa, cinto, gera emprego, salário, divisas
e a gente fica contando piada de português. E essa comunidade comum europeia, que é a grande força para Portugal, que entrou recentemente nessa... E realmente a possibilidade de que Portugal, amanhã ou depois, como você está dizendo, não tem uma vaca de corte, mas amanhã ele pode também não ter jabuticaba e ser o maior produtor, exportador de jabuticaba. Por que tem certos países que buscam caminhos ali, ou esses caminhos aparecem, ou eles estão numa situação privilegiada? No caso de Portugal, Espanha e Grécia, eles foram muito favorecidos pela unificação da Europa. Porque eles tiveram recursos a fundo perdido por mais de 15 anos para entrar nessa participação, e isso deu um novo cenário para Portugal. Hoje a renda per capita portuguesa está em torno de 12 mil dólares, a nossa está em torno de 4.500 dólares. Né? E você pega 30 anos atrás, nós éramos um país que tinha uma renda per capita melhor do que Portugal. Então Portugal foi muito favorecido, nós não temos essa oportunidade. Agora, nós temos tamanho. Nós somos a 11ª economia do mundo ainda hoje. Nós temos uma indústria muito diversificada. O Brasil, por exemplo, é um grande produtor de aviões, é o único país abaixo do Equador que produz aviões, o único país em desenvolvimento. Tem uma melhor empresa, exportamos 6 bilhões de dólares de avião. A China agora é reconhecido como um bom produtor de avião. Não, nós não somos bons só no futebol, não. Nós somos bons também naquilo que a gente quer fazer bem, naquilo que a gente se dedica, naquilo que a gente se aprimora. O país tem uma grande capacidade. E é isso nós temos que recuperar essa autoconfiança. Agora, não adianta ter uma política econômica que só serve aos bancos e aos especuladores internacionais. Esses que é o que tem sido feito, né? Inclusive eles têm dito que querem impor o serra, eles querem que fique como está. Agora, quem quer fazer o Brasil crescer, quem quer indústria, agricultura, emprego, tem que acreditar na mudança, uma política econômica voltada para o desenvolvimento do país. Agora, vamos passar para o governo Lula, caso isso realmente aconteça, Mercadante. Quais seriam os principais objetivos desse governo? O que o Lula tem na mente aí? Primeiro, uma transição que mantenha a estabilidade de preços, mas com crescimento econômico e geração de emprego. Essa mudança significa fortalecer um mercado interno, um mercado de consumo de massas. Nós temos 53 milhões de brasileiros à margem, abaixo da linha da pobreza. Nós temos que trazer essa multidão progressivamente para o mercado, para fortalecer o mercado, para atrair investimentos, fazer o Brasil crescer. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem que resolver o problema social, nós temos que atacar o problema da vulnerabilidade externa. O Brasil não pode continuar dependendo de capital especulativo como está. Nós precisamos esse ano de 58 bilhões de dólares para rolar a dívida, 20 bilhões de dólares de dinheiro novo, que é o déficit externo. Isso é um risco muito grande, nós estamos vendo de novo. Todas as crises internacionais chacoalham o Brasil. Nós estamos na ponta da asa do avião, cada turbulência o Brasil vai chacoalha e mais desemprego e mais dificuldade. Então nós temos que reduzir essa dependência. Como? Exportando mais, melhorando a qualidade das exportações e substituindo importações, passando a produzir aqui parte do que a gente importa, gerando divisas através do comércio e da produção. Nós não vamos precisar do capital especulativo, aí o país cresce sustentadamente. Essa é a transição que nós temos que fazer. Não é fácil, não é rápida, mas ela é possível, necessária, e o Brasil teria que ter começado ontem. E começará seguramente no novo governo Lula. Eu vou pedir para você um minutinho aí para a gente fazer um rápido intervalo. Lógico. Nós voltamos já com o Leme Notícias, primeira edição. Estamos de volta com o Leme Notícias, primeira edição. Estamos conversando com o deputado federal Aloysio Mercadante, ele que é do PT e é também candidato ao Senado nas próximas eleições. Mercadante, nós falamos no bloco anterior, você frisou que seria uma das saídas positivas, caso o Lula venha a ser eleito, essa questão da distribuição de renda. Como é que isso se processaria? É um processo. Você veja que você não distribui aquilo que você não produz. Então você tem que ir mudando a estrutura produtiva para poder melhorar a distribuição de renda. Como eu disse, nós temos restrições na área externa, não há dólar para financiar a economia. Então tudo que depende de dólar você não vai poder resolver no curto prazo. Você precisa crescer por setores que não precisem de dólar. Então onde dá para fazer? Na agricultura dá. Como eu dei o exemplo, nós podemos aumentar a oferta de alimentos, ampliar bastante o investimento na agricultura. Aumentando a oferta de alimentos, você pode ter um programa de combate à fome. Os americanos têm desde 29 até hoje, 73 anos, 27 milhões de americanos estão nesse programa, e você tem uma cesta básica de alimentos que você vai barateando o custo e permitindo um acesso à população. Uma outra área fundamental que nós temos que trabalhar muito é o problema da educação. Não é um problema rápido, você formar um jovem demora 15 anos na escola. Mas a educação é uma exigência para a economia do futuro. Então a qualidade do ensino, a informatização das escolas, o treinamento dos professores, a motivação. Você veja, em São Paulo nós temos agora essa progressão continuada. Não tem mais avaliação na sala de aula. Não tem mais avaliação. Vai passando, você pega um aluno de quinta, sexta série, eu dou aula há 25 anos na universidade, na Unicamp, na PUC,
E chega lá, o sujeito não está preparado para aquela função. Quer dizer, e hoje o mercado de trabalho é muito mais exigente, então essa juventude tem que estar estudando, e é mais barato você dar uma bolsa de estudo. Por exemplo, você pega o pobre, o assalariado hoje, ele chega na universidade, ele não consegue entrar. Quando ele entra, ele não consegue ficar na particular porque ele não pode pagar. Não tem condições de pagar. 74% dos jovens que estão nas universidades pertencem aos 20% mais ricos da sociedade. Então, metade do problema da distribuição de renda é a distribuição de educação. Se você dá um bom diploma para o sujeito, ele tem uma oportunidade de crescer e se desenvolver. Você dá um emprego e educação, você ajuda decisivamente a distribuir a renda. Então, a educação, para nós, é uma política absolutamente essencial. Mas aí não haveria necessidade do governo fazer com que as escolas fossem gratuitas para esse tipo de... Porque esses 20% que pagam são as poucas universidades então, por uma pagas. população muito pobre, o ensino fundamental, você tem que ter o programa de Bolsa Escola. Mesmo você dando a faculdade gratuita, o menino é tirado da sala de aula para pedir bala, correto, ou então pior, às vezes para fumar crack, pegar um revólver, ou então para tomar conta de carro na rua. Não, essa criança tem que estar na escola. A Bolsa Escola é um programa relativamente barato. Por exemplo, em São Paulo, nós já estamos aí na administração da Marta com 300 mil pessoas no programa de Bolsa Escola no primeiro emprego, que é uma população bastante ampla que está sendo favorecida, que não tem que sair da escola. Agora, para o ensino superior, tem que ter um programa de bolsa de estudo. Mesmo que seja uma bolsa restituível, quer dizer, ou ele paga com trabalho, ou ele paga depois que ele se emprega, para poder ter um fundo que seja rotativo. Certo. Mas você tem que ajudar o jovem sem renda a se formar, porque isso é fundamental. Você, ao atrasar a entrada dele no mercado de trabalho, você permite que o pai trabalhe. Você diminui a pressão no mercado de trabalho. E ele, quando for para o mercado de trabalho, vai mais qualificado para ter um emprego melhor. Então você vai mudando a qualidade da força de trabalho. E o jovem, ele não precisa ser formado, não deve ser formado mais apenas para ser um assalariado. Ele tem que ser formado também com a perspectiva de ter um emprego, de montar uma empresa. E as escolas de profissionais... empregabilidade, de montar uma microempresa. Então, incubadoras de empresa, o BNDES financiando a micro e pequena empresa, o apoio à micro e pequena empresa é fundamental para dinamizar a economia e para gerar novas oportunidades. Essas escolas profissionalizantes também não deveriam estar aliadas aí nessa formação desse jovem? Muito importante. Você sabe que na segunda-feira passada, eu estava conversando com o Paulo Blasque aqui, que é o nosso candidato a deputado federal. Eu estive na Zona Leste e visitei um centro, uma escola Dom Bosco, que é um padre espetacular, 5 mil jovens, só ensino profissionalizante. Curso de marcenaria, todos os jovens já saem empregados. Olha, 1 ano e meio formando marceneiro. Alta qualificação. As empresas estão doidas para pegar aquela mão de obra. Telemarketing, todos os jovens saem formados. Auxiliar de informática para fazer conserto de computador, todos saem empregados. Então, o curso profissionalizante bem feito é uma grande segurança no mercado de trabalho. Tem demanda. Quer dizer, o profissional que sai qualificado. Por isso que investir em educação ajuda a distribuir a renda, ajuda a melhorar a qualidade da produção do país, ajuda a aumentar a eficiência e diminui a violência, que é um problema fundamental do Brasil hoje. Nós tivemos 43 mil homicídios no ano passado. Sequestro em São Paulo cresceu 324%. Você precisa de mais segurança, de mais firmeza no combate ao crime organizado, mas você precisa de políticas sociais e alternativas de perspectiva para o jovem, que é o emprego e a educação. Agora, com relação, vamos ao pai do jovem agora, essa questão do salário mínimo, que é uma chiadeira no país inteiro, e as pessoas não conseguem sobreviver, não tem como, deputado. Como é que poderia ser feito isso? Você vê, o bujão de gás está R$29. É. Às vezes no interior chega até R$40. Um sujeito que ganha o salário mínimo, como é que ele vive? Não tem como. Ele tem que voltar para a lenha. Então tem que ter uma recuperação progressiva e sustentável do salário mínimo. Agora, o salário mínimo não dá para você criar demagogia. Eu vejo gente assim, eu entro e dobro no primeiro ano. Não dobra. Não dobra porque cada real que você der para o salário mínimo, você precisa hoje de 156 milhões de reais na Previdência Social. Aquilo que o Garotinho fez no estado do Rio lá não daria certo. O que ele fez no estado do Rio, não tinha, no caso do Rio, 19 milhões de aposentados e pensionistas, e quando se aumenta o mínimo, porque o Rio, se aumenta, pode aumentar o que quiser. O problema todo do salário mínimo não é o setor privado. O problema todo do salário mínimo é a Previdência Social. Cada R$1 que se aumenta, você precisa de 156 milhões de reais na Previdência Social. Então, para você dobrar o salário mínimo, você precisa de 32 bilhões de reais. Ora, toda a verba da educação no país, sabe quanto é? 15 bi. Toda a verba da saúde, 22 bi. Então você precisa praticamente de toda a verba da educação e da saúde para dobrar o salário mínimo. Então, ou você resolve o problema da Previdência para poder dobrar o salário mínimo, e tem que dobrar o salário mínimo, mas se você não resolver a Previdência
ampliando a base de arrecadação, porque metade da população não recolhe previdência hoje. Correto. Então você precisa ampliar o mercado de trabalho, gerar mais emprego, reformar a previdência para ter uma previdência mais ampla, diminuir o desperdício e o controle. Quer dizer, você tem que reformar o sistema previdenciário para poder viabilizar, porque senão não há recurso no orçamento para fazer isso. Aí você cria uma expectativa falsa. É muito fácil. Eu aprendi uma coisa na vida pública. Entre a popularidade e a credibilidade, eu fico com a credibilidade. Eu prefiro falar as coisas como elas são, do que buscar demagogicamente o caminho fácil. Então, eu acho que nós temos que caminhar para dobrar o salário mínimo num período de 4 anos, eu acho que é possível. Agora, tem que primeiro resolver o problema previdenciário, senão você não suporta a pressão na Previdência. Agora, com esse trabalho feito no que diz respeito à boa educação, ao jovem tendo boa oportunidade de trabalho, naturalmente essa Previdência fica mais aquecida. Porque, uma das propostas que eu tenho para a Previdência... O mercado informal não recolhe nada, né? Uma das coisas que nós temos para a Previdência é assim, o número da Previdência Social no Brasil não tem nenhuma importância. Estados Unidos, qualquer lugar que você for, você precisa daquele número. É mais importante que o SIC e que o RG. Aqui você vai, o cara pede o SIC no banco, pede o SIC para fazer um depósito, pega o RG aqui, você entra num hotel, você quer o RG, etc. O número da Previdência ninguém pede. Nós temos que transformar o número da Previdência tão importante para tudo que você faz como é a RG e o SIC. Dessa forma você começa a aumentar o controle e a fiscalização. A arrecadação da Previdência não pode mais ser só sobre a folha de pagamentos. Senão você inibe a contratação do emprego formal. Você tem que criar uma outra fonte tributária que permita financiar a Previdência para poder ampliar o mercado formal de trabalho. Porque a informalidade do mercado de trabalho também prejudica a Previdência e prejudica o trabalhador, porque não tem sequer uma contribuição. E um outro elemento importante é a chamada Previdência Complementar. Nós temos que ter uma Previdência Pública para todo mundo. A partir daí, Previdência Complementar. Contribui quem quer, a iniciativa quanto privada. quer. A iniciativa privada ou a própria Previdência Pública oferecem produtos e aí você vai ter uma proteção de longo prazo. Quanto mais você desenvolver essa Previdência Complementar, mais poupança o país vai ter e mais proteção social terá o trabalhador. É muito melhor ele estar numa Previdência Complementar do que botar o dinheiro na poupança. E eles não acreditam muito nessa Previdência privada, né? No Brasil, com o pé atrás. Infelizmente, no Brasil não há essa cultura. Em razão do que já houve aí no passado. Mas né? só 4 milhões de trabalhadores estão na Previdência Complementar. Agora, você pega os funcionários do Banco do Brasil hoje, eles têm um patrimônio de 50 bilhões de reais. Você sai do Banco do Brasil, você está seguro para mais de uma geração. Porque eles criaram um fundo, tem 94 anos, que é a Previ, que é dona das principais empresas do país hoje, na área de telecomunicações, siderurgia, mineração, e isso dá uma renda e uma garantia de renda para a aposentadoria. Então nós precisamos trabalhar nessa linha de ampliar a Previdência Complementar e construir mecanismos de estímulo. Isso poderia vir de cima para baixo? O próprio governo determinar que as empresas buscassem na economia uma previdência, um instituto ou coisa parecida? Não, de cima para baixo e de baixo para cima. De cima para baixo, com um governo que realmente queira proteger os trabalhadores, criar poupança, terá que fazer essa mudança. E de baixo para cima, porque os sindicatos dos trabalhadores deveriam colocar isso na pauta com prioridade. Discutir com as empresas nos acordos coletivos o fomento à Previdência Complementar para ajudar a proteger o trabalhador na velhice, porque hoje, do jeito que está a Previdência Pública, dos 19 milhões, 14 milhões ganham até o mínimo. Não pagam o remédio. Não dá nem para o remédio. Não dá para o remédio. E o aumento que às vezes o governo dá, o sujeito não dá nem para ir buscar de ônibus, onde já pede aumento. Tem que ir a pé. E por que, não é possível. E por que antigamente, quando na época dos institutos, o IAPB e a PETEC, lembra? A coisa funcionava e era uma beleza, ninguém reclamava. Por que não se seguiu esse tipo de modelo? Porque aquilo, na época, antes do golpe de 64, dava muita força aos sindicatos, né? E o governo quis desmontar a força dos sindicatos, quis retirar esse poder do movimento sindical, centralizou a Previdência, uma Previdência Pública única, e aí a má administração acabou gerando essa situação. Eu acho que nós temos que retomar a Previdência Complementar, é um dos grandes temas importantes para o desenvolvimento do Brasil. Deputado, o nosso tempo terminou, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui na TV Leme, no Leme Notícias, primeira edição, e desejar sucesso aí nessa empreitada. Difícil, né? Assessorar o candidato à presidência do seu partido e, ao mesmo tempo, levar a sua campanha ao Senado. Eduardo, é muito difícil, mas eu não nasci deputado, nem nasci senador. Eu sou economista e professor. Eu estou na vida pública, eu acredito no que eu estou fazendo. E já em 94 eu demonstrei isso. Eu tinha uma eleição garantidíssima para deputado federal e saí para ser vice do Lula porque achava que era a melhor contribuição que eu poderia dar. Então, eu acho que a contribuição que eu posso dar ao país, ao Estado de São Paulo, ao meu partido e ao eventual governo do Lula é estar no Senado. Eu vou trabalhar muito para isso, mas evidentemente eu tenho outras responsabilidades, a situação econômica é delicada e eu, em alguns momentos, vou abrir mão da minha campanha para ajudar o país e tentar encontrar saídas. Eu acho que é isso que eu devo fazer. Espero que o eleitor entenda, espero que eu possa me eleger
e poder representar bem junto com o Suplicy o Estado de São Paulo. Muito bem. Obrigado e, mais uma vez, sucesso. Tá bom, muito obrigado, Eduardo. E o Leme Notícias fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até o próximo. Hoje, o Leme Notícias, primeira edição, está começando uma série de entrevistas com os candidatos a deputado de Leme. A ideia é apresentar a você, telespectador e eleitor, as propostas desses candidatos. Esperamos que essas entrevistas esclareçam melhor quem é quem e o que deseja cada um, facilitando a sua escolha na hora de votar. O primeiro a ser entrevistado é o candidato a deputado federal pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, Paulo Blaschi. O Leme Notícias vai a um rápido intervalo e volta já já. E voltamos com o Leme Notícias, primeira edição. Como dissemos na abertura, a partir de hoje nós estaremos trazendo aqui, na primeira edição, os candidatos a deputado aqui em nossa cidade. Os candidatos a deputado estadual, a deputado federal, e todo dia teremos aqui um deles conversando com a gente, trocando ideias com a gente e mostrando, evidentemente, as propostas que eles têm caso venham a ser eleitos. E o nosso primeiro convidado hoje é o candidato a deputado federal pelo PT, o Paulo Blaschi. Paulo, boa tarde, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Eduardo. Prazer é todo nosso de estar aqui, aproveitando esse espaço democrático e contribuir para que o eleitor possa, no próximo 6 de outubro, fazer a sua escolha. Muito bem. Você já esteve aqui a semana passada no programa do Judinho, se não me engano, né? E veio acompanhando também o candidato a senador, Aloysio Mercadante, e esse já vem sendo o seu trabalho aí. Vamos chegando junto aí para poder mostrar o Paulo Blaschi, né? Isso, semana passada, na sexta-feira, nós estivemos aqui acompanhando o Mercadante, porque o Mercadante foi um dos deputados, aliás, é um deputado federal, mas foi uma das pessoas que lutou para que Paulo Blaschi conseguisse a legenda no Partido dos Trabalhadores. E ele fez a questão de, já nesse início, no pontapé inicial da nossa campanha, estar em Leme para ajudar a gente prestigiando a candidatura a Paulo Blaschi. Ô Paulo, vamos voltar um pouquinho no tempo para falar um pouquinho da sua vida política. Você começou em que época? Como é que você se filiou ao PT? Como é que está sendo essa sua luta aí? Olha, Bispo, a minha luta ela começou já nos movimentos sociais, dentro do esporte amador, porque eu tive a felicidade eu sou morador do bairro Santa Rita há 37 anos, e com um grupo de pessoas ali nós fundamos um time de futebol, Colorado Futebol Clube. Sei. Então a gente militou por muitos anos na área esportiva de Leme. E em meados de 90, nós tivemos a felicidade, né, de um grupo de servidores de fundarmos o primeiro sindicato dos trabalhadores na cidade de Leme. Porque você foi funcionário da prefeitura também, é isso? Isso, eu trabalhei na prefeitura durante 9 anos. E, inclusive, eu trabalhei 5 anos como coletor de lixo, na coleta de lixo, atrás do caminhão, catando lixo na limpeza pública, e 4 anos como motorista, dirigindo o caminhão da coleta de lixo. Correto. E depois daí foi o movimento que fundou a Associação dos Servidores, que hoje está aí, né? Isso, hoje está aí, que é o Sindicato dos Servidores Públicos. Foi o primeiro sindicato a nível de região, inclusive, depois nós ajudamos a fundar em Santa Rita Passa Quatro, em Santa Cruz das Palmeiras, em Descalvado, porque até então o Sindicato dos Servidores era ainda só a Constituição de 88, que veio a dar essa oportunidade, né, para a organização dos servidores públicos. E você, depois daí, você também andou aí por algumas candidaturas, né? Em algumas eleições? Isso, eu fui candidato a vereador em 92 e na última eleição agora eu fui candidato a prefeito, né? Que nós tivemos um avanço muito grande,
porque foi uma campanha muito modesta, nós não fizemos nenhum showmício e tivemos mais de 7 mil votos. Na campanha de vereador, o que aconteceu na época? Você se lembra, Paulo? Na campanha de vereador eu tive 321 votos, mas não tive a felicidade, fui o primeiro suplente, porque nós elegemos, se eu não me engano, o Valentim naquela oportunidade. E de lá para cá, mesmo você se candidatando nessas duas oportunidades, mas você vem trabalhando politicamente, né, fora dessas candidaturas. Eu tive uma passagem pelo Congresso Nacional, eu fui assessor do gabinete do Aldo Rebelo, deputado do PCdoB, e 2 anos também no gabinete do Adão Preto, do PT. Então, a minha militância, ela continuou, independente de eu estar assumindo um cargo ou não, né? Essas assessorias aí em Brasília lhe deu bastante de uma performance melhor, um conhecimento maior desse meio político aí, Paulo? Sem dúvida, né? A minha presença durante esses anos no Congresso Nacional, ela fez com que eu amadurecesse, tivesse um pouco mais de experiência. E por quê? Porque eu também estava numa pasta em que eu militava no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e que é um movimento árduo e realmente que busca a integração dos trabalhadores, direitos iguais, a distribuição de renda, né, Eduardo? Certo. E esse trabalho, evidentemente, lhe deu aí um lastro bem grande de conhecimento, inclusive, no que diz respeito à própria política no âmbito federal. Inclusive, né? Mas a minha própria formação também, né, Eduardo, isso me dá muita experiência. Por quê? Porque eu fui trabalhador rural, eu trabalhei durante 7 anos no corte de cana, né? Sim. Uma vida sofrida. Então, como a minha vida, ela vem de sofrimento, então a gente tem muito esse sofrimento dos trabalhadores, né? Por quê? Porque durante 7 anos no corte de cana, 5 anos na coleta de lixo, enfrentando fila de hospitais, posto de saúde. A gente sabe o dia a dia, a necessidade mesmo dos trabalhadores. Agora, como é que surgiu essa oportunidade de sair candidato a deputado federal? Porque é uma briga, muita gente gostaria de estar no seu lugar, né? Essa história de legenda aí é uma verdadeira, um trabalho altamente político que se faz na cúpula do partido para você conseguir uma brecha. E como é que foi essa história, Paulo? Exato, porque para ver, a nível do estado de São Paulo, nós estamos saindo com 50 candidatos a deputados federais. Isso aconteceu, Bispo, porque a direção estadual, ela vendo que nesse eixo nosso, em Anguera, de Campinas a Ribeirão, nós tínhamos só um deputado federal, que era o prefeito, que hoje é o prefeito de Ribeirão, o Palocci. E com a saída do Palocci para administrar a cidade, nós ficamos sem nenhum representante na esfera federal. E na estadual também só tem em Campinas. E o companheiro mentor que assumiu agora, depois das eleições, porque ele era suplente, que ele é de Americana. Também, apenas para esclarecer, o prefeito Toninho em Campinas, que infelizmente foi assassinado, e que então era o Toninho em Campinas e o Palocci em Ribeirão. Então, só que o Toninho não era deputado e o Palocci era deputado. Então, nesse eixo, nós não tínhamos nenhuma representatividade à questão de deputado. Nós temos só um deputado estadual, que é de Campinas, que é o companheiro Renato Simão, e federal, que era o Palocci em Ribeirão. Então, o estadual começou a fazer essa discussão. Então, tinha diversos nomes. E dentro desses nomes, tinha o nome Paulo Braschi. Por quê? Devido às últimas eleições, o crescimento que nós tivemos em Leme, quase 8 mil votos. Quem foi o responsável para colocar seu nome lá? Então, isso despertou, né, na direção estadual, que havia um companheiro em Leme que tinha tido 8 mil votos. Então, a discussão ela começou na região e aí foi despontando o meu nome. Então, foi uma discussão com a região, todos os diretórios do partido participaram dessa discussão e aí despontou-se o meu nome para federal e um companheiro de Araras, que é o Brambila, para estadual. Então, a minha candidatura não é simplesmente, olha, ou o PT de Leme ou o Paulo Braschi quis ser candidato. Não, foi uma discussão da estadual a nível de região. Decidido lá em cima mesmo. Isso, a nível de região. E o seu trabalho, quando você recebeu essa notícia, qual foi a sua reação? Puxa vida, agora a coisa é séria. Não, nós do PT já temos por princípio de fazer política uma coisa séria, né, Eduardo? A gente, né, sempre fazemos isso pela ética, pela dignidade. Assim para sair numa candidatura tão importante. Mas quando nós fomos participar dessa discussão e tinha-se o nome do Paulo Braschi de Leme, a gente foi participar da reunião, mas não assim, vamos dizer, muito sinceramente, não tinha tanta esperança não, porque havia diversos nomes, tem companheiros aí de nome, inclusive tinha o nome do Sócrates,
ex-jogador do Corinthians, capitão da seleção brasileira. Então tinha diversos nomes aí que a gente imaginava que tinha mais possibilidade do que até o nome, no caso o meu nome. Mas com a discussão, o amadurecimento político, a discussão da nossa região, que isso foi bem discutido pela executiva estadual, e para minha surpresa, né, e a gente já sabia até antes da convenção que o meu nome seria aprovado, porque durante essa discussão já saiu fechado que Leme seria brindado com a vaga para concorrer. O que muito nos honra, evidentemente. Ô Paulo, e depois de confirmado, então, o seu nome e tudo, a partir daí, como é que foi o seu caminho? Não, é claro que antes da convenção a gente já tinha uma certeza que o nome seria confirmado. Mas logo após a confirmação a gente já começou a traçar um plano de trabalho. Inclusive esse final de semana eu estive em Araras, andei pelos bairros de Araras. E aqui em Leme também a gente tem notado que a recepção em torno do meu nome está sendo muito boa. Sim. Por quê? Porque a gente saiu das eleições municipais, como eu já disse, com quase 8.000 votos, e a população hoje ela vê uma esperança muito grande no Partido dos Trabalhadores. É claro que a gente está vendo o companheiro Lula com mais aí de 35% a 38%. Isso ajuda, Paulo? Isso ajuda muito até, viu, Bispo? Por quê? Porque a gente, com o Lula nesse patamar, nós vamos ter aí mais de 1,5 milhão de votos de legenda para a legenda federal. E isso é muito importante. Por quê? Porque o voto de legenda federal vai abrir as legendas e aí a possibilidade de Leme realmente ter o seu representante. Então, peraí que nós vamos falar desses detalhes, inclusive da possibilidade do número de votos aí para a gente fazer um paralelo. Aí nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já, continuando a nossa conversa com o candidato a deputado federal pelo PT, Paulo Blaschi. Estamos de volta com o Leme Notícias, primeira edição. Estamos conversando com o candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, o Paulo Blaschi. No finalzinho do primeiro bloco, nós estávamos falando a respeito da trajetória do Paulo até chegar a esse ponto importante da sua vida política, que é ser candidato a deputado federal por nossa cidade e pelo Partido dos Trabalhadores. Paulo, quanto é que você acha que, em número de votos, e até em função daquilo que você dizia, do crescimento do Lula, essa questão dos votos de legenda, tudo, para você poder chegar a ser eleito? Você tem aí uma noção, já fez as contas? Olha, Bispo, antes de entrar nessa questão das contas, e como a gente está falando da minha trajetória, eu queria concluir que, inclusive, vai ser uma das bandeiras, se a gente for eleito, que vai ser a questão da educação. Por quê? Porque eu tive que abandonar os estudos muito cedo para ajudar para poder trabalhar na renda da minha família. E eu tive que concluir aí o ensino médio, né, com muita luta, com muito sacrifício. Hoje eu estou cursando Direito na Faculdade de Leme. E a gente vai bater muito nesta bandeira, que é a questão da renda mínima. Por quê? Para que faça com que o jovem não abandone o estudo, porque eu, infelizmente, não tive essa oportunidade, eu tive que concluir os estudos agora, e agora, para minha felicidade, eu estou cursando o curso de Direito aqui na FIA. Mas a gente tem visto a dificuldade de muitas pessoas, inclusive na minha classe, que já até abandonou o curso porque não tem condições de continuar pagando, porque fica muito caro. E que o governo, infelizmente, não oferece aí condições para que a pessoa possa ter lá os empréstimos, né? Isso, porque hoje a gente vê na faculdade pública 24% só é preenchido por realmente trabalhadores. Os 76% vem de classe alta aí que poderia ter condições de pagar a faculdade. Então a gente queria inverter essa situação. Mas voltando à questão do voto de legenda, é muito importante, por quê? Porque o primeiro voto esse ano vai ser para deputado federal. Certo. Então o voto de legenda ele é muito importante. E nós do PT já temos por tradição de receber muito voto na legenda do PT. Correto. Porque o eleitor vai e vota na legenda, porque ele sabe que o parlamentar do PT é aquele parlamentar combativo, que luta, fiscaliza o executivo, vê onde é empregado o dinheiro público. Então, às vezes, ele fala, não, eu vou votar no deputado do PT, no vereador do PT, porque eu sei que aí o meu voto vai ser bem representado, porque os vereadores do PT,
os deputados do PT fiscalizam mesmo aonde é empregado o dinheiro público, né? Porque a gente está fazendo essa questão, essa discussão no outro programa do Gildinho, porque não basta só o deputado por Leme e conseguir verba. Ele tem que fiscalizar essa verba, porque hoje nós temos algum exemplo aqui em Leme sobre o PSF, por exemplo. Que não vem dando muito certo. Não vem né? dando muito certo. A verba veio, se foi repassada ou não foi. Aí a importância de um deputado para realmente fiscalizar e tudo isso já teria sido resolvido. E essa questão do deputado, o estadual, pelo menos esse é o pensamento do eleitor, ele está mais próximo porque São Paulo, Leme, a coisa é mais rápida. E no seu caso, federal, você vai ter que ficar em Brasília, pelo menos por 4, 5 dias lá, né? Quer dizer, no final de semana que você poderia estar por aqui acertando esses detalhes. Como é que seria esse trabalho, Paulo? Olha, mas veja bem, é claro que os 2 deputados são importantes para a cidade e para a região, mas eu vejo uma importância tão grande no deputado federal para essa próxima legislatura. Por quê? Porque tem a questão da ALCA, a reforma na CLT, a reforma política, que aí a gente vai entrar na questão do voto distrital, porque se tanto fala numa representação de Leme... Esse voto distrital é uma batalha antiga, e né? distrital misto também, tem essa questão que nós vamos discutir. O financiamento da campanha pública, né? Financiamento público para campanhas, porque na última eleição, como eu disse, nós fizemos uma campanha modesta e tivemos quase 8 mil votos. E teve candidato que gastou rios de dinheiros. Então a gente vai fazer essa discussão a partir do ano que vem no Congresso, que é o financiamento público para as campanhas eleitorais. Então é muito importante a questão do deputado federal. E eu não vejo assim tanta diferença, por quê? Porque hoje, para Brasília, e a questão do gabinete do deputado vai estar em Leme, né? É importante isso. Pelo menos as pessoas sabem até onde mora o deputado, né? Ele mora lá. Então vamos bater palma lá para saber como é que as coisas estão andando, né? E isso também... A cobrança vai ser mais direta, né? Vai ser mais direta. Isso também, o bispo, passa-se por uma cobrança da população a partir disso, até da organização dos partidos. Sim. Porque os partidos têm que se organizar para cobrar, inclusive, deputados que vêm de fora, que tem muitos partidos que apoiam um deputado de fora, e depois fica Deus dará. Então tem que se fazer essa cobrança. E é a população que tem que exercer esse direito dela, cobrar dos políticos. E por que não houve, Paulo, que se comentou muito antes dessas candidaturas estarem na rua, aquela história do consenso? Qual é a sua visão a respeito daquilo? Vamos escolher uma pessoa para federal, uma pessoa para estadual, vamos unir, a cidade votaria neles e a coisa ficaria mais fácil. O que você entende disso tudo? Olha, eu acho que o consenso é muito difícil, bispo. Por quê? Porque você sabe que no Congresso, e não só no Congresso, como nas câmaras municipais, na questão do legislativo, enfim, há grupos e grupos, né? Há muito interesse em torno de alguns projetos. Então, de repente, eu não posso apresentar para os trabalhadores uma candidatura única, que essa candidatura vai defender os interesses dos banqueiros. Aí não é dos bancários, não, é dos banqueiros, dos usineiros, dos grandes latifundiários. E como tem aquele candidato que defende os interesses dos trabalhadores. Né? Então eu não poderia chegar na base dos trabalhadores e pedir o apoio para esse candidato. Então, por isso que tem o candidato que representa a grande elite dominante do país e tem o candidato que representa realmente os interesses dos trabalhadores. Então, por isso eu vejo que é difícil ter até consenso sobre isso, né? O seu trabalho aqui em nossa cidade, como você disse, já está caminhando. E a região, esses votos da região, vai precisar buscar alguma coisa fora também, não, Paulo? Exato. Nós estamos trabalhando com 10 municípios. Essa semana vamos fechar mais 2 e vamos fechar com esses 12 municípios. E a gente acredita muito na militância do Partido dos Trabalhadores. Sim. Por quê? Porque hoje de 20% a 25% dos votos são do PT. Então, quem vai levar a minha campanha nessa cidade são os diretórios do PT, são os companheiros que vão me apresentar para os eleitorados, e tem aquele eleitor que ele vai votar no PT. Então, a gente está contando muito. Por quê? Porque as últimas eleições mostraram isso, que 20% do eleitorado é petista. Sim. E hoje, a candidatura Lula já ultrapassa, né? Ele está aí nos 38%. O Lula puxa mais nessa questão federal do que o Genuíno em São Paulo, que o Genuíno não está muito bem ali nas pesquisas, né, com relação ao governo do Estado. Mas isso não dificulta? Não, isso não dificulta, porque na última eleição para governador do Estado,
A companheira Marta, ela saiu com 3%, o Suplicy já está com 8%. E agora, começando o horário político, a tendência do Suplicy é crescer, do Genuíno, é estar subindo, e aí vai ficar mais fácil para a gente levar até o nome do Genuíno. Você tem ideia, vamos voltar naquela questão dos votos aí, você tem ideia de quanto você precisaria aqui em Leme para juntar com mais um pouco ali fora, ter um número ideal para poder chegar lá, Paulo? Olha, o coordenador da campanha, que é o companheiro Palocci de Ribeirão, ele estava dizendo nessa última reunião que nós tivemos, no último encontro extraordinário em São Paulo, que é para nós trabalhar mesmo. Por quê? O PT tem 17 deputados. Se o Lula vencer as eleições, nós estamos imaginando que a bancada pode subir para 26 ou até 27. Desses 27, 12 vão compor o alto escalão, que já está certo, que é o João Paulo, a Thelma, o Zé Dirceu, vão para o alto escalão, 12. De 27 nós passamos para 39. Nós estamos saindo com 50. Então a possibilidade é muito grande. E o último deputado federal do PT eleito foi o Ivan Valente, com 39. Mas hoje quem já assumiu é o companheiro de Osasco, com 32 mil votos. 32 mil votos. Então, quer dizer, isso sem o Lula ser o presidente. Sim. Para que o Lula seja presidente, nós temos que, ele teve 34, 30, tem que passar a casa dos 40 milhões de votos. Então, aí a chance cresce. E isso imaginando sem que o Genuíno seja o governador do estado. Nós já vamos 12 para o alto escalão. Nós estamos saindo com 50, então a possibilidade é muito grande mesmo. Inclusive, é uma recomendação para trabalhar acima de 25 mil votos. E você acha que a parada é difícil, fácil? Olha, ela é difícil, mas não é impossível. Né? Nós saímos aí, só para a gente frisar bem, de uma eleição municipal com quase 8 mil votos. Leme tem 56 mil eleitores. Mais 3 de Santa Cruz, chegamos quase na casa dos 60. Então, seria aí 30%, 40% do eleitorado lemense para que a gente possa ter uma representatividade na Câmara. Isso. Mesmo com essa divisão que vai haver, né? Porque tem outros candidatos aí também, né, Paulo? Tem outros candidatos também. Você tem mais um concorrente aqui, que é o Dr. Cláudio Facioli, que também é candidato a federal, né? Isso pode dividir um pouco ou não? Não, isso pode dividir, mas vem naquela questão que eu estava dizendo no início. O trabalhador, ele começa agora a ver, o eleitorado brasileiro, qual as propostas, quem realmente vai defender os seus interesses ou quem não vai defender. Então, isso vem facilitar até a discussão e clarear mais uma oportunidade para que o eleitor possa estar fazendo a sua escolha. E esse candidato de Araras que você está nessa dobradinha aí, ele o passado político dele também é igual ao seu, é uma coisa recente, é Brambila, né? Brambila. O Brambila também foi um dos fundadores do PT em Araras. Sim. Ele já milita até mais tempo do que eu, porque eu entrei no partido em 90 e ele já é desde a fundação, desde 82, 83, quando o partido foi fundado em Araras. E essa dobradinha, nós não estamos fazendo uma dobrada com um candidato de Campinas, São Paulo, de uma cidade longe. É de uma cidade vizinha, 18 a 20 quilômetros de Leme. E por quê? Porque a necessidade de fazer essa dobrada. Porque eu preciso e necessito dos votos de Araras. Porque a gente tem sempre reclamado, ouve a classe política dizer que vem políticos aqui buscar voto. Mas agora chegou a hora também. Nós vamos para Araras, inclusive eu tive esse final de semana em Araras, tenho agenda essa semana em Araras, e vamos lá representar lá, vamos dizer assim, as propostas, o anseio daqueles trabalhadores também, para a gente juntar com os votos de Araras, mas o carro-chefe, sem dúvida, é a nossa cidade. Ele, Brambila, tem uma penetração maior ainda na região? Como é que é a visão dos eleitores com relação a ele, saindo de Araras? Não, saindo de Araras, a nossa campanha está correndo junto, né? Brambila e Paulo Braschi. E nós estamos apostando muito nos diretórios. Por quê? Porque os diretórios do PT é organizado, a militância do PT é uma militância organizada, é uma militância que quer mudança mesmo, né? Porque quando a gente discute a discussão no Congresso Nacional do voto não obrigatório, por que algumas camadas têm medo de aprovar o voto não obrigatório? Porque sabe que o trabalhador, o eleitor, o pequeno empresário que quer realmente mudança, o comerciante, esse vai para realmente... Você é a favor do voto não obrigatório? Não obrigatório? É claro, sou a favor do voto não obrigatório, mesmo correndo o risco, né, de uma possível eleição como aconteceu na França, de se deixar e depois ter que ir em massa para reverter a situação,
Mas eu acredito sim, por quê? Porque aquele eleitor que realmente interessa nos problemas, que vê que não adianta mais ficar reclamando a falta de remédio no posto de saúde, a questão do desemprego, a educação, ele vai ter que chegar e saber, olha, é eu que posso mudar essa situação. E eu mudo como? No voto, que é a maneira mais democrática, é ir lá e escolher realmente quem tem compromisso com essas mudanças, senão vai continuar dessa maneira que aí está. E é claro que agora, mais uma vez, nós vamos ter a oportunidade de mudar a situação. Está aí o companheiro Lula em primeiro lugar nas pesquisas, tem o companheiro Genuíno e tem aqui na candidatura Paulo Braschi e Brambila realmente a representação dos trabalhadores. Muito bem. Paulo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Leme Notícias, inaugurando aqui essa nova fase com relação aos programas que diariamente vai trazer aí os candidatos da nossa cidade. E você inaugurou aí, queremos agradecer a sua participação, muito obrigado e sucesso aí na sua campanha. Vamos rezar aí para que nós possamos amanhã ou depois termos aí um representante da cidade aí nas esferas ou estadual ou federal, tá bom? Tá bom, eu que agradeço, Eduardo, esse espaço e espero voltar aqui mais vezes para a gente, durante esse horário político aí, esse tempo político, esclarecer algumas dúvidas da população. Tá ok, muito obrigado. E o Leme Notícias, primeira edição, fica por aqui. Nós desejamos a você uma boa tarde e até amanhã, quando estaremos recebendo aqui o candidato a deputado estadual, o Arnaldo de Camilo, o popular Salim, que vai estar com a gente aqui também, conversando e falando das suas propostas, tá bom? Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde. O Leme Notícias, primeira edição desta quarta-feira, como foi anunciado ontem no Leme Notícias, segunda edição, receberia aqui para bater um papo o candidato Arnaldo Camilo Júnior, o popular Salim. Ele que é candidato à Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas, infelizmente, o candidato Salim não pôde comparecer em virtude de problemas ocorridos na manhã de hoje, inclusive com uma viagem à cidade de São Paulo. Em razão disso, o Arnaldo Camilo Júnior, o Salim, nós vamos tentar manter um contato com ele novamente para marcar para a próxima semana um bate-papo aqui no Leme Notícias para que você conheça também um pouco do candidato Salim. Em função disso, nós estaremos reprisando a partir de agora a entrevista feita na última segunda-feira com o ex-prefeito Nilo Sérgio Pinto, que você passa a acompanhar a partir de agora. Seguindo a série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal de Leme, o Leme Notícias, primeira edição de hoje, convidou o Dr. Cláudio Facioli, candidato a deputado federal pelo PL, Partido Liberal. Advogado há 38 anos, ex-vereador e ex-prefeito de Leme, já concorreu ao cargo pelo mesmo partido que nesta eleição, que está coligado ao PPB dentro do estado de São Paulo. Nós voltamos logo após os comerciais. Até já. E o Leme Notícias, primeira edição de hoje, vai conversar, como dissemos na abertura, o ex-prefeito e vereador, ex-vereador, Dr. Cláudio Facioli, advogado, que está concorrendo ao cargo de deputado federal pelo PL, coligado no estado de São Paulo com o PPB. Doutor Cláudio, boa tarde, é um prazer recebê-lo. Prazer, bispo, prazer, telespectadores, uma pequena correção. Vice-prefeito. Ex-vice-prefeito. Muito bem. Faz tempo já, né? Faz tempo. Foi vice-prefeito com o Orlando Leme Franco. O senhor Orlando Leme Franco. Que faleceu, foi um grande prefeito, olhou muito para a nossa cidade. Doutor Cláudio, muito se falou até se chegar
a esses nomes que estão aí em nossa cidade, pessoas concorrendo à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal, muito se comentou, se falou, se debateu a respeito do tal de consenso. Como é que o senhor vê isso? Para que Leme tivesse um candidato, a cidade toda apoiasse e nós assim poderíamos chegar lá. Pois não, Eduardo. Eu entendo agora, Eduardo, que Leme não pode errar mais. Olha, o ponto principal, nós não podemos mais errar, porque Leme precisa ter um representante a nível estadual e principalmente a nível federal. Então, esse consenso é de suma importância. Se não houver consenso, Eduardo, nós temos que ir à luta assim mesmo. Porque o que vão dizer os nossos jovens amanhã? Que Leme não teve nenhum candidato, nenhum deputado, porque ninguém se dispôs a ser candidato. Então, com consenso ou sem consenso, e parece que o consenso está difícil, está muito difícil. Eu estou vendo na cidade já propaganda, dobradinhas de candidatos a deputado estadual com federal, e eu já fiquei muito triste com isso aí, mas enfim, é o jogo político. Mas com consenso ou sem consenso, Leme tem que ter o seu candidato a deputado estadual, tem que ter o seu candidato a deputado federal e tem que jogar as fichas em cima dos nomes, porque, repito, nós não podemos errar mais. Nós vamos errando e estamos aí nesse marasmo que a gente assiste na nossa cidade. Mas eu pergunto para você, doutor, com relação a essa questão de meia dúzia de candidatos aí, tanto federal como estadual, mais uma vez esses votos não vão ser divididos, pingados um pouco para cada um? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Mas esse pinga-pinga, você vê, vão se votar para um deputado que ninguém conhece, porque ele está trazendo pelas mãos de outro. Qual é o interesse desse deputado na nossa cidade? Não há interesse nenhum, mas vai pingar voto para eles, porque eles vêm com recursos, ele vem com coisas que não interessa para a população, mas interessa apenas para aquele que está trabalhando para ele. Você sabe o que eu quero dizer, que é uma tal mala preta que fala que eu nunca vi uma mala preta, o que tem dentro dessa mala, entendeu? Agora, digo, vai ter pinga-pinga? Vai. Então, o meu caso específico, Eduardo... Buscar voto fora. Também. Mas o meu caso específico, Leme, Eduardo, tem 56 mil eleitores. Correto. 50. Quanto Leme precisa dar para Cláudio Fascioli para Leme ter um deputado federal? Eu peço para a população que me dê 18 mil votos. Seriam suficientes? Seriam suficientes para Leme ter o seu candidato, o seu deputado federal. Porque 10, 12 mil votos eu seguramente vou ter na capital de São Paulo, na região, na Baixada, no Noroeste. Já tenho toda esta costura feita. O que somados daria um pouco mais de 30 mil. 30 mil votos, que vai ser o suficiente nesta coligação que eu explico para você, a qualquer um. É apenas para a gente traçar. Então, é o que eu quero, o que Leme tem que fazer. Primeiro, independentemente de ter mais um candidato e de ter pinga-pinga, Leme precisa tomar uma consciência que esta vez não pode votar em branco para deputado federal, não pode anular o voto para deputado estadual, para federal e nem para estadual, porque se não anular, tem para todo mundo. Eu preciso, Cláudio Fascioli, o representante de Leme, precisa que Leme dê 18 mil votos. O resto, as outras cidades vão me ajudar, principalmente a capital. O que vai ser muito triste, Eduardo, vai ser muito triste para Leme, é se faltar um pouquinho de voto e este voto foi dado para outro. Que não de Leme. Que não de Leme. Então vai ser uma grande frustração para a cidade. Então eu peço consciência nesse pinga-pinga, nessas coligações, nesses candidatos que estão sendo trazidos para Leme, que eu peço um pouco de bom senso. Que dê pelo menos uma vez na história de Leme, dê oportunidade para Leme, porque esta oportunidade é real,
é concreta, como nós podemos demonstrar para você. Deixa eu perguntar para você. Pois Há 4 não. anos atrás, doutor, nós tivemos uma coligação do PL, o PPB e o PFL. Correto, eu lembro. E o último a entrar dentro dessa coligação foi o Tuma. doutor Robson Tuma, Sim. que chegou aos 87 mil votos. Pois não, pois não. Hoje o doutor fala em relação aos 30 e pouco mil, daria Correto. perfeitamente. Exatamente. O que influi aí? Essas coligações é que pesam bastante? Exatamente. Olha, Eduardo, eu antes de entrar nesta, porque não é um cargo que eu estou pretendendo e não é encargo. Realmente, ser deputado federal para Leme hoje é uma missão. Por quê? É um anseio de uma população. Que já faz tempo. É a população que quer. Então a gente se coloca para cumprir uma missão. Não é cargo, eu não estou atrás de cargo nem de encargo, é uma missão. Então, Eduardo, você vê nessa coligação passada tinha o PFL. Correto. Hoje não tem Hoje não mais o tem. PL. Então hoje é PPB e PL. PPB e PL é uma coligação que vai fazer esta coligação vai eleger 14 deputados. Tanto federal como estadual? Não, na banca, vamos falar em nível federal. Federal, não, certo. Federal vai eleger 14. Só que no PL, e isso é análise que foi feita, senão eu não teria topado, no PL tem 3 grandes puxadores de voto. E no PPB tem 3 grandes puxadores de voto. Esses outros não estão mais. Debandaram para outro país. Então tem 3 e 3 são 6. Meia dúzia de bons candidatos. Bom, candidatos de 200 mil votos. Sim. Inclusive um bispo da Igreja Universal. São 200 mil votos. Daí vem o segundo escalão. O segundo escalão, dificilmente você encontra um com 30 mil votos. É questão de 10, 15, 10 que vai somar para eleger os 14. No segundo escalão entra o Cláudio Facioli. Por quê? Porque se tiver 30 mil votos, está eleito porque ele é sugado pelos 6. Para formar os 14 eleitos, 8 serão sugados. E estes estão no segundo escalão, com garantia de que em 30 mil votos está eleito. Então é esta a grande oportunidade para Leme. Bom, este parâmetro da eleição não vale mais. Sei. Esse é de 4 anos atrás. Este é 4 anos atrás e a coligação é outra. Tanto é que tem deputado federal lá, e a imprensa noticiou de outros estados, que foi eleito com 2 mil votos. Se você vê na eleição passada, numa coligação, é gente eleita com 34 mil votos por São Paulo. Olha aqui, olha a gente eleita. E este parâmetro que é o parâmetro nosso hoje. Cláudio Facioli será deputado federal por Leme se tiver 30 mil votos. Leme precisa dar o quê para o Cláudio? 18 mil votos. 1/3 do colégio eleitoral. Se der 18 mil votos, Leme vai ter, na capital federal, um deputado federal. Leme será marcado no mapa do Brasil, como tendo um homem lá lutando pela nossa região. Agora conta para mim, esse trabalho que você vem realizando fora de Leme, esse apoio que você vem recebendo é consistente, garantido, tranquilo, favas contadas? Senão eu não estaria me desgastando, Eduardo. Dá um exemplo aí desse apoio. Por exemplo. Igreja Universal. Igreja Universal. Igreja Assembleia de Deus em São Paulo. O dono, o Emael, candidato a deputado estadual em São Paulo, que é dono daquele grande laboratório da loção brilhante, você deve ter usado na loção brilhante. Na Baixada Santista, estamos lá com o prefeito de Peruíbe, vocês sabem que hoje eu tenho os imóveis em Itanhaém, estamos fechando em Itanhaém. Em Marília, com o grande reduto que eu tenho em Marília, fizemos agora a nossa inauguração do meu escritório, que você faltou, você foi convidado e faltou. Lá estavam todos os líderes lá em Itanhaém você está recebendo tem lá apoio do ex-prefeito, José Cláudio Demore. Então, os líderes da região estavam aí na minha cidade. Por isso que você fez falta. Você poderia ter entrevistado para conhecê-los, né? Para saber desse apoio deles. E tem uma grande linha. Isto eu vou pedir para as famílias lemenses. Eduardo, Leme tem 56 mil eleitores. Correto. E os lemenses que estão fora de Leme? Já contactei todos, os médicos famosos que nós temos em Leme, os líderes de empresas lemenses que estão lá fora, nós já contactamos com eles. Eles vão fazer um trabalho para Leme,
buscando voto lá fora para a gente também. E vou pedir para as famílias lemenses, isso não custa nada, nós vamos colocar um departamento em Leme para que as famílias escrevam para os seus filhos que estão fora de Leme, escrevam para os seus amigos, dando o nosso nome. Só aí, Eduardo, só aí, se houver esse trabalho de amor pela cidade, buscando o voto dos lemenses que estão fora, além dos 56 mil votos, nós seguramente seremos eleitos. E aqueles já tradicionais, aqueles já tarimbadíssimos eleitos federais e estaduais que a cada 4 anos vêm aqui e carregam uma porcentagem respeitável de votos embora. Eduardo, eu vou ser muito sincero com você e a população vai me entender. Olha, para a gente encarar uma candidatura política, hoje está difícil. Você chega com o eleitor não quer nem saber. O eleitor está com uma certa ojeriza, ele não quer saber de político, não quer saber de político, não quer saber de político. Com razão, não é verdade? Vamos dar razão. A classe política está deixando muito a desejar. Então, esses que estão no cargo estão tendo uma enorme dificuldade de ter novamente o voto. De botar a cara lá para pedir voto. Exatamente. Então o eleitor só vai acreditar naquele que ele conhece. E eu estou na minha cidade. Então vai ser eleito, Eduardo, quem tem reduto. E Leme tem, e eu tenho um reduto que se chama Cidade de Leme, porque eu vou representar Leme. Por isso eu mudei o nome do meu partido aqui em Leme. Já avisei lá. Não me interessa presidente, não me interessa Leme. E aqui eu mudei o nome do meu partido. Não é mais Partido Liberal? Não é mais Partido Liberal, é PL. É Pró-Leme. Pró-Leme. É para Leme. Mudei o nome do meu partido porque eu vou lutar por Leme. Não me interessa o governador, o senador, eu vou lutar por Leme porque é uma missão, é um desejo, uma aspiração. Não tem aqui... Não estou preocupado de voto para legenda, não. Estou preocupado em me eleger, representar Leme, tirar Leme desse marasmo e trazer as coisas para a nossa cidade que está precisando tanto. Bom, eu vou pedir um minutinho só para você, para a gente fazer um rápido intervalo. Nós voltamos já com o Leme Notícias, primeira edição, conversando com o doutor Cláudio Facioli, candidato a deputado federal. Nós voltamos já. E retornamos com o Leme Notícias, primeira edição. Estamos conversando com o candidato a deputado federal pelo PL, doutor Cláudio Facioli. Nós falamos no primeiro bloco aí, demos uma passada no geral, no que diz respeito a essas próximas eleições. Vamos voltar agora para a nossa cidade, para o nosso lado doméstico aqui. O PL e o PPB em nível do estado de São Paulo. Haveria possibilidade de uma união com o candidato do PPB aqui em nossa cidade, que é o Edjalma Gonçalves, numa dobradinha com vocês fazerem uma campanha juntos, ou não tem esse pensamento, doutor? Eu não encaro isto como possibilidade, Eduardo. Eu entendo que isto é uma necessidade. Há uma necessidade de eu me fazer uma dobradinha. Mas não chegou a conversar ainda? Não, chegamos sim, já? Chegamos, estamos conversando. E você sabe que a minha eleição vai depender de união dos lemenses. A vitória depende das famílias lemenses. O Edjalma Gonçalves é um lemense nato, lutador daqui de Leme. Por que não? É uma necessidade a gente fazer uma união, não só com o Edjalma, como com todos, mas principalmente também com o Edjalma, porque o Edjalma é do PPB, faz parte desta coligação. Faz parte dessa coligação. A gente está com muita tranquilidade, certo? Mesmo até que haja um apoio de um outro candidato, se o Edjalma tiver um apoio de um outro candidato também, isso independentemente, porque esse pessoal que vem nos apoiar aqui, ele também está nos apoiando lá fora. Mas o que interessa é na hora de pedir o voto, pessoalmente, junto às famílias, é pedir o voto para os candidatos de Leme. Porque senão a gente está se autotraindo. E você, Cláudio Facioli, já que vai pedir voto para um candidato de fora, o que a família lemense vai pensar? Mais uma vez... Mas não vem sendo a própria família lemense que ao longo desses anos todos aí vem se traindo, vamos dizer, autotraindo? Não, Edjalma. Não consegue eleger o nosso candidato Não, aqui. bispo, você até um pouco... Quem está levando isso aí são os políticos de Leme.
As famílias, porque é amigo desse, amigo daquele, a família acaba votando por um pedido o político. Desses políticos, então é o partido político, são os partidos, os vereadores, o prefeito, os homens que têm influência, que têm que ter uma consciência que, pelo menos esta vez, onde se apareça uma possibilidade, uma chance real de ser eleito, se conscientizar. Vamos dar uma oportunidade para Leme. Você, com a sua experiência, doutor, você já viu uma situação, pelo que eu estou entendendo, bastante favorável, como agora, em outras oportunidades ou não? Essa é a mais favorável para a gente poder chegar? Pois não, ô Eduardo, eu disputei uma eleição a deputado federal em Leme. Disputei. Gente, faltou para Leme, naquela oportunidade, ter 6 mil votos. Faltaram 6 mil votos para Cláudio Faccioli ser, já naquela época, deputado federal. Mas teve um candidato aqui em Leme, parece que era Aires da Cunha, uma coisa assim, que levou 8 mil votos de Leme. 8 mil votos foi dado para esse deputado de fora. E faltou 6. Se daqueles 8, 6 tivesse dado para o Lemense, nós tínhamos lá. Naquela época. E olha, uma coisa marcou Leme. Ficou muito doído para a população. Quando se foi pedir, porque ele foi eleito com tantos votos em Leme, foram pedir para ele na Câmara Federal que se interferisse por Leme. Olha, o senhor teve tantos votos em Leme, faça alguma coisa por Leme. Você lembra da resposta dele? Eu não devo nada para aquela cidade, porque eu paguei o voto que eu tive lá. Eu comprei o voto que eu tive em Leme, então não devo nada para aquela cidade. Você lembra disso? A imprensa noticiou. Agora, quem recebeu esse dinheiro? Quem botou o dinheiro que veio, que ele falou que comprou? Eu não fui. Então, será que esses eleitores que foram pagos vão voltar agora? Não, o eleitor não recebeu. Pelo mesmo caminho? Não foi o eleitor. O eleitor não chegou a receber. Não. Quem recebeu foi o cabo eleitoral, aquele que levou o voto de Leme. Que então, não sei nem se tem um umbigo enterrado em Leme. Eu tenho o meu umbigo enterrado nessa cidade. Sou lemense. Aquele eu não sei se tinha, mas ele levou. Então, uma traição à aspiração popular. A hora que foram pedir para o deputado, e foi bem eleito em Leme, ele disse, eu paguei o voto que tive naquela cidade, eu não devo nada para aquele povo, porque eu paguei. E isso não pode acontecer mais. Porque se perguntarem, o Cláudio Faccioli está fazendo campanha com o quê? Todo mundo sabe que eu não tenho recurso. É isso que agora nós gostaríamos de tocar nesse assunto. Os recursos para uma campanha hoje. Claro, nós vamos fazer uma campanha modesta, nós vamos fazer uma campanha com a família. Mesmo que a gente ouça aí por todos os lados as campanhas milionárias que vêm sendo feitas. A minha não vai ser milionária, todo mundo me conhece, Eduardo. Muito bem. Todo mundo sabe como é que se faz uma campanha com poucos recursos? Esses apoios que a gente está tendo em São Paulo e tal, são apoios espontâneos, não estão pedindo dinheiro para mim. Sabe por quê? Eles sabem, eles já fizeram pesquisa na cidade e sabem que eu tenho um grande cacife de puxar votos. Então eles estão contando de ter 200, 300 votos aqui. Se bem que eu vou pedir para o candidato de Leme. Com isso eles abriram os comitês deles lá de fora. Mas lá fora, os grandes cabos eleitorais nossos são os meus clientes de São Paulo. Eu tenho um escritório em São Paulo, já fazem 10 anos. Eu tenho 38 anos de advocacia. Eu tenho clientes espalhados para o estado todo. Nós estamos escrevendo carta e cada cliente está trabalhando para a gente. Então, é uma campanha que a gente não vai precisar de grandes... Vamos precisar um pouco, sim, porque nós vamos ter que viajar, como já estamos viajando, estamos com correspondência. Mas as famílias de Leme hão de me ajudar pedindo o voto do Lemense, do filho dela que está lá fora. E esta campanha, preciso de 10, 12 mil votos lá fora, que eu tenho desde Araras até São Paulo, principalmente na capital, eu vou ter muito voto. Na eleição passada, naquela que eu disputei, Quantos votos? tive 5 mil votos na capital de São Paulo. Capital de São Paulo é terra de ninguém. No total, quantos votos? Eu tive, parece que quase 20 mil votos, uma coisa assim, depois que na contagem fiz. Então, Leme não tenho recurso, e já estou pedindo. Sim, eu vou precisar de recursos, mas não muito. Já tenho uns empresários, uns amigos meus, os clientes já se dispuseram a adquirir o recibo eleitoral. Eu dou um recibo para ele, entro no banco, na contabilidade, depois eu tenho que prestar conta, não vou botar dinheiro no bolso, não estou aqui para ganhar dinheiro.
não é verdade? Então, vai ter recurso modesto, mas vai ter recurso para ter a condição de campanha suficiente. Porque quem é de Leme, eu acho que eu não preciso pagar o voto que eu votei em Leme. Agora eu pergunto para você, com relação ao peso do federal e do estadual, o que na realidade é mais importante? O estadual por estar próximo da gente aqui ou o federal que vai passar a semana inteira em Brasília? Não. Eu acho que o importante, mais importante, são os dois. Mas o mais importante é o federal. Por que é o federal? Porque o federal hoje vai ver todos os programas em nível de Brasília, de Brasil. Mas, Eduardo, no orçamento da União, lá quando faz o orçamento, o deputado federal vai lá e vai lutar por verbas para aquela sua cidade. Para Leme, o deputado de Leme, que sempre noticia, deu 100 mil reais no orçamento dele para a Santa Casa de Leme. Mas para a cidade dele, ele deu 5 milhões de reais. O farelinho ele deu para Leme. Lá na outra cidade foi o grande. Então é isso que nós vamos fazer. Então para Leme eu quero a fatia maior porque está precisando. Para Leme eu tenho que trazer as bolsas de estudos federais. Para Leme eu tenho que trazer isto. Para Leme eu tenho que ajudar a nossa agricultura. E ajudar também essas outras cidades que vão evidente, mas com menor percentagem. Só que dessa vez nós vamos mudar a regra do jogo. Menos para lá e mais agora você dá o filé mignon para Leme. Basta de você ficar só com a pelanca do osso. Para Leme você tem dado a pelanquinha e o filé mignon, o deputado tem levado para Pirassununga, para Porto Ferreira, para Araras, e Leme tem só a Copires, não. E o deputado federal vai influir aqui em São Paulo. O deputado federal por São Paulo tem direta influência no governador. O governador ouve muito mais o deputado federal do que o deputado estadual, porque o governador precisa do deputado federal. Então o deputado chega lá e fala, governador, seja quem for, tem essa verba para Leme. Se Leme não tiver um deputado estadual, o federal vai suprir isso, porque o federal estará lá com o coração dentro de Leme e estará em Leme todo final de semana. Você vai olhar, olho a olho nele, vai cobrar, todo mundo sabe. A cobrança é mais próxima. É claro, chegou a nossa hora. Repito, Leme não pode mais errar. Já errou demais, Eduardo. Errou demais. Então vamos torcer para que dessa vez nós possamos... Torcer não, Eduardo, vamos votar, bem. Votar, e torcer para que a cidade possa reconhecer. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Leme Notícias, ter aceito o nosso convite. Os seus esclarecimentos são realmente importantes. As pessoas que estão nos acompanhando, evidentemente, fazem lá o seu balanço e vamos torcer para que corra tudo bem. Obrigado pela presença. Eu uma boa agradeço tarde. E uma boa tarde e que Deus ilumine a todos nós. Muito obrigado. E o Leme Notícias, primeira edição, vai ficando por aqui para você. Uma boa tarde e até amanhã. É isso aí, comandante. Telejornal, data 19 de julho de 2002, edição primeira, tema Djalma Gonçalves, candidato, partido escalado. Pronto, é isso aí. E para encerrar a nossa semana de entrevistas com candidatos a deputados de Leme, nós vamos entrevistar hoje Edjalma Gonçalves da Silva, candidato a deputado estadual pelo PPB. Edjalma já foi vereador, presidente da Câmara e secretário municipal. Vale lembrar também que o objetivo de nossas entrevistas é fazer com que você, nosso telespectador, tenha mais informações sobre os candidatos de Leme, facilitando na hora da urna. O Leme Notícias, primeira edição, vai a um intervalo e volta já. Fique ligado.
Muito bem, o Leme Notícias, primeira edição, recebe hoje o candidato a deputado estadual pelo PPB, Edjalma Gonçalves da Silva. Edjalma, boa tarde, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Leme Notícias. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, amigos da TV Leme. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Agradecemos a oportunidade para estar aqui com você e expor os nossos planos, o nosso porquê candidato a deputado estadual e as perspectivas de Leme ter um deputado na Assembleia. Eu disse que você está de novo aqui, o que é um prazer para todos nós, evidentemente, em função de que na primeira oportunidade você veio como secretário ainda do governo Macarenco e expor aí o seu trabalho e falar um pouco da sua pasta. E hoje você volta como candidato. Daquela época, já existia algum burburinho no que diz respeito a isso, Edjalma? Não, naquela época, realmente eu vim falar sobre o meu trabalho como secretário municipal de governo e naquela oportunidade, me parece que foi março, por aí, a nossa expectativa era da candidatura do prefeito, Dr. Geraldo Macarenco, né? Ele seria o nosso candidato a deputado estadual e ele teria que se desvincular no dia 5 de abril para disputar esse cargo. E ele percebeu que ele tinha que cumprir o mandato todinho, tentar uma reeleição, para depois tentar ser deputado, né, o candidato, e sobrou um vácuo, né? E nós, imediatamente, o meu partido, o PPB, me comunicou que o governador, o ex-governador Maluf, tinha uma vaga para Leme e que o meu nome foi escolhido pelo diretório municipal do PPB e regional para representar a região. Imediatamente nós comunicamos isso ao prefeito, mas acontece que aí era eu que tinha que desvincular do cargo no dia 5 de abril. Você era o secretário. Né? Porque não pode ser secretário municipal. Então eu pedi naquele momento a minha exoneração no dia 5 de abril e ficamos depois negociando durante esses 3 meses até a convenção do partido, que foi no dia 24 de junho, para ver se eu ia conseguir a legenda ou não. E nós conseguimos. O doutor Paulo Maluf veio a Leme, prometeu a legenda e cumpriu. Então, naquela oportunidade que eu estava aqui, o nosso candidato seria o Dr. Macarenco. E, imediatamente, após a desistência dele, eu entrei, então, para tentar cobrir essa lacuna. Agora eu pergunto para você, o seu relacionamento com o ex-governador e candidato agora ao governo do Estado, Dr. Paulo Maluf, é muito próxima, muito estreita, né, Djalma? De longa data, né? Desde quando ele foi governador do Estado, ele praticamente me convidou a filiar no extinto PDS, que era o partido dele. Isso foi em 1981. Eu me filiei nesse partido e de lá para cá eu só fui para o PFL porque houve um problema com o diretório municipal do PDS em Leme. E o PDS, que hoje é o PPB, ele foi extinto em Leme e nós corremos formar o PFL em Leme, que o PFL todo não deixou de ser uma dissidência do PDS, né? Então, no momento que o Dr. Macarenco foi para o PPS, ele procurou uma opção nova, eu cheguei a ele e perguntei se o cargo de secretário de governo era do PFL ou era do Edjalma. Ele falou, não, é seu, é meu homem de confiança. Eu falei, então eu também vou para o meu partido. Já que o senhor está saindo do PFL e indo para o PPS, eu também vou sair do PFL e vou para o meu partido, que é do Maluf, que é hoje o PPB. E há 1 ano e pouco atrás eu fui para o PPB. Agora, Edjalma, nós nos recordamos aí com relação à sua candidatura, que muito se falou, principalmente depois, como você explicou, da desistência do Dr. Geraldo Macarenco, de que você era mais do lado e buscava, evidentemente, um consenso para que não houvesse, como em outras oportunidades, aquela avalanche de candidatos e que a cidade pudesse apoiar o seu candidato, tanto a estadual como a federal, mas um número reduzido deles. E me parece que a coisa não andou bem assim. E você optou por entrar também nessa briga aí, quer dizer, já que ninguém decide pelo consenso, vamos brigar? Veja bem, eu sempre, num debate que teve aqui na TV Leme, também nas emissoras de rádio, eu pautei pelo seguinte, com todos os candidatos que se apresentavam. Vamos fazer uma pesquisa que eu sou o primeiro a abrir mão do meu nome e apoiar aquele que for o mais indicado. E essa pesquisa não partiu de nenhum órgão de imprensa, de nenhum partido político, e foi se caminhando. E como começou a acontecer problema com o Ferretti, o Vagão não definia se ia sair ou não, e o meu partido também, já que tinha me dado a legenda, estava me pressionando. Eu disse, você vai ou não vai?
porque tem candidato de Araras que queria, de Pirassununga que queria, de Santa Rita. Tem uma região de 20 cidades onde ficou só eu do PPB. Então eu precisei me definir, eu vou e vou até o fim agora, porque eu acho que Leme pode ter a grande oportunidade de fazer o seu deputado estadual. Agora, ontem nós tivemos aqui, eu gostaria até de relembrar e comentar com você, a presença do candidato do PL, Dr. Cláudio Facioli, que é candidato a federal. E o partido, o PL, está atrelado dentro do estado de São Paulo justamente com o PPB, que é o seu partido. E eu comentava com ele a respeito da possibilidade de que você e ele se unissem aí no sentido de que ele trabalharia pelo lado federal, você pelo estadual, e essas duas candidaturas poderiam andar de mãos juntas. E ele me pareceu bastante animado com essa possibilidade. Qual é a sua visão disso, Edjalma? Eu acho que é uma ótima oportunidade para o eleitor de Leme não deixar os votos saírem de Leme. Ele pode centralizar num candidato federal e no estadual de Leme. E se você, o Dr. Cláudio realmente já me procurou, tivemos uma primeira conversa, e eu acho que nada impede, a verticalização das coligações não vai impedir, porque o PL em São Paulo coligou com o PPB. Então nada impede da gente ter uma campanha em conjunto. Agora, tem as divisões, que são os diretórios de diversos partidos aqui na nossa cidade. Tem o PFL, tem o PMDB, tem o próprio PPB, e tem o PL, tem o PDT, o PTB. Então, eles têm também os seus candidatos a estaduais e a federal. Então, nós estamos costurando uma aliança no sentido de que o povo de Leme, ele chega a uma conclusão que até hoje não valeu a pena votar em nego fora de Leme. Então, essas palavras também foram ditas pelo Dr. Cláudio. Não valeu a pena, Eduardo. Eu fui vereador durante 18 anos, secretário de governo. É um sacrifício para o vereador e para o prefeito chegar até o palácio, até uma secretaria do Estado. Mesmo daqueles que vieram garimpar votos aqui? Mesmo daqueles, porque aqueles que vieram garimpar, por questão de ética, eu não vou dar nome, mas o povo todo sabe, eu já votei em cara de fora, porque não tinha de Leme para votar. Eles privilegiam a cidade deles, porque é lá que eles têm a gema nata da votação deles. E a cobrança é imediata. É imediata, a imprensa, eles moram naquela cidade, eles têm propriedade naquela cidade. Então, se o governador chega lá e fala, olha, eu tenho 5 viaturas da polícia para entregar para você, para a sua região, ele põe 4 na cidade dele e uma onde ele teve 2 ou 3 mil votos. É por isso que fala que Leme sempre fica esquecido. Então, eu acho que agora é a oportunidade do eleitor de Leme pensar, vão votar no de Leme porque ele também vai priorizar Leme. Agora, com relação especificamente ao seu trabalho, à sua campanha que você vem desenvolvendo, em função até desses outros candidatos que estão aí também na luta, brigando e buscando o seu espaço, como é que vai a sua campanha especificamente? Olha, está surpreendente. Eu acho que o povo estava esperando a definição dos candidatos. Como agora estamos definidos em 3, e inclusive eu posso até falar em primeira mão, ontem eu tive o apoio do Ferretti Júnior, né? Ele nos procurou, ele quer trabalhar comigo. Com a desistência do Vagão, um outro grupo também está me procurando. E, então está surpreendente. E gente pedindo para mim não desistir mais, porque agora o meu nome ficou a grande opção para eles. Talvez pela experiência política, legislativa, talvez pela fácil comunicação de trabalhar em rádio há 30 anos, um acesso muito importante com todas as lideranças políticas de nossa cidade. Se você perguntar para mim hoje quem é presidente, vice-presidente, líder de qualquer partido de Leme, eu sei te responder. Então, eu acho que nós estamos sentindo que a nossa penetração está muito boa, não só na área política, empresarial, como do povo, do grosso da população de nossa cidade. Eu acho que, nesse sentido, a campanha vai muito bem. Agora, falando em campanha, a gente tem que puxar logo pela questão financeira, do financiamento dessa campanha, que nós sabemos, por mais modesta que ela possa ser, sempre existe aí as despesas e que não são pequenas. Como é que você tem lidado com isso? Essa despesa ela foi calculada, né? Desde que o meu partido me propôs, nós chegamos a São Paulo e falamos para o Dr. Paulo Maluf que nós precisamos, pelo menos, na minha cidade, ter um apoio total do partido. E esse apoio nós estamos tendo. Independente disso, está tendo conversações com alguns deputados federais que querem investir no meu nome.
Mas eu não posso dar a eles uma quantidade enorme de votos, né, sem que eles me deem também na cidade deles. Tem que haver uma troca. Tem que haver uma troca. Então, só haverá uma coligação com um elemento de fora se eu garantir para ele 2, 3 mil votos, ele me garantir isso na cidade deles também. Sim. Porque eu acho que só com os votos de Leme vai ser muito difícil a nossa eleição. Mas, mesmo assim, nós estamos conversando. E agora que está chegando o mês de agosto, que a propaganda já está totalmente indo para a rua, é que eles estão nos procurando, porque eles estão sentindo que em Leme tem um candidato a deputado estadual vinculado ao Dr. Paulo Maluf, que hoje vence pelas pesquisas a eleição no primeiro turno, e então eles não querem desperdiçar um candidato a estadual como esse. Então vários, eu não vou citar nomes, mas para não estragar as negociações, mas vários deputados estão querendo investir na minha candidatura. E nós estamos tendo o cuidado com a minha equipe de ver muito bem qual deles vai dar retorno para a gente fora de Leme também. Agora, com relação nós estamos chegando quase ao intervalo, só para definir essa questão. Esses candidatos já vividos dentro da política, candidatos à reeleição com 2, 3 mandatos, é garantido mesmo que eles joguem o apoio total em cima do seu nome, ou eles podem sair pela tangente aí, não, vamos atrás daquele candidato lá que já tem mais tarimba, que já está na Assembleia, está buscando a reeleição e tem mais nome, vamos assim dizer. Bom, isso aí é o seguinte, nós vamos ter uma constante vigilância nessa cidade. Da mesma forma que ele nos abandonar lá fora, nós vamos abandonar ele aqui dentro de Leme, entendeu? Mesmo porque nós temos candidato a federal em Leme. Correto. Então, não adianta querer enganar, não adianta, que nem o Dr. Cláudio, eu conversei com ele, ele vai ter um trabalho fora de Leme com alguns estaduais, que ele não pode levar o meu nome para lá. Como eu também, talvez não vou poder levar o nome dele para fora. Outros locais. Mas então vai ter uma vigilância. Se a gente perceber que estão querendo nos usar só dentro de Leme, nós cortamos o barato, porque isso não vai acontecer de forma nenhuma. Muito bem. Edjalma, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já para continuarmos essa conversa com o candidato a deputado estadual pelo PPB aqui em nossa cidade, Edjalma Gonçalves da Silva. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. E estamos de volta com o Leme Notícias, primeira edição. Esta semana nós estamos trazendo e conversando com os candidatos de Leme, candidatos estes à Assembleia Legislativa do Estado e também à Câmara dos Deputados. Hoje o nosso convidado é o Edjalma Gonçalves da Silva, ele que é candidato a deputado estadual pelo PPB. Edjalma, agora já demos uma passada com relação à campanha, aos acordos, enfim. Vamos voltar àquela questão básica que muito se discute. O número de votos para poder, pelo menos, encostar, se não der para chegar, mas pelo menos concorrer dignamente aí. Qual é a sua visão? Bom, a nossa visão é a seguinte, se a gente levar em conta que a última coligação do Maluf elegeu o último candidato com 41 mil votos, me parece... Que foi o Hanna Garibe, PPB, PFL, há 4 anos atrás. Então, de imediato eu falei para o Dr. Paulo Maluf, bom, mas isso, Leme tem 57 mil eleitores, é praticamente impossível eu obter 41, 42 mil. Aí ele me disse o seguinte, bom, olha a lista. Então nós fomos ver a lista, muitos desses saíram do partido. Sim. Outros estão prefeito em algumas cidades. Então nós chegamos à conclusão que nós teremos 3 ou 4 puxadores de voto fortes com candidato à reeleição no PPB. Então, daí para cima ele falou, quem tiver de 25, 27 a 35 ou até 40 mil votos, praticamente corre o grande risco de estar eleito. Por quê? Porque o Dr. Paulo Maluf tem uma legenda muito forte que é o 11 do PPB. E muitas pessoas que querem votar no Maluf, mas não tem o deputado em outras cidades, Franca, Rio Preto, Araçatuba, aperta o 11 a hora que chegar a telinha do deputado estadual e federal, ele vai jogar o voto para a legenda do deputado. É na hora de fazer o coeficiente, o Maluf na última eleição colocou mais de 22, 23 deputados, ele deverá colocar de novo, talvez esse ano até mais, porque ele tem uma preferência maior esse ano na porcentagem. Então, nós temos que correr esse risco de unificar o voto de Leme, conseguir votos fora de Leme
E é uma loteria depois, viu, Eduardo? Porque pode ser que a gente entre com 25, com 22, com 35 ou com 40, 42. Independente de tudo isso, o nosso colégio eleitoral hoje dá para eleger um deputado se fosse aquela centralização Carregados todos os votos, apenas no nome. Eu acho que o povo de Leme está sendo inteligente. Eu estou andando pelas ruas. Pessoa que eu nunca conheci, nunca vi, falou: Djalma, nunca votei em você, mas agora vou ter que votar. Porque se eu quiser, você é o melhor candidato. Isso para nós está sendo sensacional. Então, aquela relação de candidatos que não são mais, que já são prefeitos em algumas cidades. Abre uma brecha aí, né? Aqueles que saíram do nosso partido. Se você for ver a coligação do Maluf, do último pleito em 98, apenas 6 ficaram no PPB. Outros, teve candidato cassado, teve candidato que mudou para o PTB, para o PMDB. Então, nós temos praticamente 5 ou 6 na Assembleia. Nós temos uma vaga de quase 18, 20 novos que entrarão. E ninguém sabe o potencial deles. São nomes estranhos. Eu vi um dia um desses da região de Rio Preto, que, segundo me informou um federal de lá, que quer coligar comigo aqui. Ele não coliga com o de lá porque ele não tem 2.000 votos. Então, se não tem 2.000 na cidade dele, eu acho que não tem chance no Estado. Realmente. Não tem chance no Estado. Então, eu acho que esse número não nos amedronta, não. Porque se Leme não concentrar de uma vez por todas os seus votos num candidato de Leme, o Carlos Diniz já tentou, o Valentim Ferreira já tentou, o Dr. Macarenco já tentou, o Cláudio Facioli já tentou. Eu sou mais uma tentativa. E eu acho que uma grande perspectiva de vitória devido a eu estar hoje, dentre os 3 candidatos oficiais que Leme tem, o único que tem um candidato a governador que vai puxar voto para a legenda. Porque o PDT não tem e o PFL não tem um candidato como Paulo Maluf. Djalma, agora vamos sair um pouco do nosso município, vamos sair de Leme para falarmos desses votos fora. Nós tivemos aqui, apenas para ilustrar, o Ferretti Júnior há uns dias atrás, e ele nos dizia da sua insatisfação em ter que deixar a campanha, aquela coisa toda, e se dizia na oportunidade bastante conhecido aqui na nossa região, em função até da vida artística dele, shows, essa coisa toda, trabalha em rádio também, como você, e na oportunidade ele frisava que era realmente o grande nome em função de ser bastante conhecido na região. E o seu caso, especificamente? Bom, meu caso é o seguinte: o primeiro é que eu já estou contente que o próprio Ferretti vai apoiar. Vai me apoiar. Então ele tem shows em Araras, Rio Claro, Conchal. O Ferretti tem realmente uma grande penetração lá. O problema passaria a ser outras cidades. Nós temos 25 cidades cujo diretório do PPB vai levar o meu nome. Então, o Dr. Paulo Maluf dividiu bem. Para ele não interessava um candidato do PPB em Araras, em Leme, em Pirassununga, em Santa Cruz, em Tambaú, em Santa Rita. Já ia dividir muito. Não. Né? Se você pegar o de Rio Claro, que é o Aldo Demarque, ele ficou com a região de lá, Limeira, Piracicaba, e o Djalma já pegou Araras, Conchal, e nós vamos até Luiz Antônio, quase perto de Ribeirão Preto. Depois Ribeirão tem o candidato. Então, nós temos vários diretórios para fazer o nosso trabalho. É claro que a célula principal é Leme. Sim. É Leme, tem que ser Leme, como os outros candidatos fazem. Eles vão buscar 500, 200, 100 votos em alguma cidade. Ontem nós tivemos uma reunião com 2 vereadores do PPB já da região, né? A região de Mogi Guaçu, Pinhal, que já vão nos apoiar. Então, um cara que é vereador numa cidade, a gente tem que levar em consideração que no mínimo 200 ou 300 votos ele traz. Porque quando eu trabalhei para candidato de fora em 85, que Leme não tinha, eu consegui levar para o deputado Coraúce de Ribeirão Preto 650 votos, entende? Consegui levar para Delfim Neto, na última eleição, quase 500 votos. Então, eu tenho a impressão que eles vão transferir também o prestígio deles para o candidato deles, que vai ter um compromisso também com eles depois na Assembleia Legislativa. E aqui, especificamente na cidade, você calcula que você precisa sair daqui com quantos votos? Olha, Eduardo, eu acho que se Leme me der 30 mil votos, eu estou eleito. Você não acha muito? Eu acho muito, mas O candidato Cláudio Facioli disse que saindo daqui com 19 e 20, para ele estaria bom. Exatamente. Porque talvez o coeficiente dele seja diferente do seu. Ele já é o PL, já é uma outra. Eu acho 30 mil para garantir não ter voto fora de Leme. Porque pela relação que nos foi passada,
e que a gente está agora em contato, que a gente está indo em São Paulo lá fazer foto com o Maluf, fazer programa de TV, programa de rádio, e nós estamos vendo o poderio dos homens lá. E olha, a gente tem levado pessoas do meu partido e da imprensa também para nos acompanhar, a gente sai de lá animado, porque são pessoas com um mandato de vereador, pessoas que não ganhou nem eleição de vereador em outras cidades, e a gente fica entusiasmado. Para ser bem sincero, eu só vi com mais voto do que eu lá, Erasmo Dias, aquele de Santos, Coronel Erasmo Dias, que teve na última eleição, se você tiver a lista aí, você pode ver, ele não conseguiu nem se eleger. Hoje ele se elegeu vereador em São Paulo. Mas ele não conseguiu exatamente porque a cidade dele não deu voto para ele. Tanto é que ele se candidatou, transferiu para São Paulo e ganhou como vereador. Então, esse é o único que a gente... E ele, Vadielu, né? Também, né? Que também não conseguiu se eleger, agora já entrou de suplente. Que estava na suplência. Então já entrou, mas teve 22, 25 mil votos. Então, realmente, eu acho que com 30 mil, se Leme, você fala, bom, mas você não acha que é muito? Eu falo, Leme quer um deputado? Leme tem 56 mil eleitores. Puxa vida, pode jogar fora 26 mil, me dê 30 mil que eu estou eleito. Embora você entenda que seja uma parada dificílima aí com relação a esses 30 mil. É difícil porque a gente não sabe o poderio de outras cidades, né? Mas eu acho o seguinte, se você ficar numa segunda, numa terceira ou numa quarta suplência, primeira, segunda, terceira, quarta suplência, e tendo o governador eleito, você também veja bem. Já é um bom caminho. Normalmente nós tivemos uma promessa dele que ele vai puxar 2 ou 3 ou até 4 para a sua secretaria. E nesse vácuo você pode entrar na Assembleia ou você pode ser convidado por um assessor de governo, porque eu confio muito que o Dr. Paulo Maluf, o que ele promete, ele cumpre. Tanto é que ele veio aqui e prometeu a legenda para nós. O pessoal de Franca, de Birigui, de Araçatuba tentou tirar a nossa legenda na última hora. Ele falou, não, a de Leme é do Djalma e só não será se ele não quiser. Então, eu confio muito nisso e no poderio dele. Agora, a campanha, você tem viajado, você tem saído para outros municípios, conversas, reuniões, encontros? Já tivemos em algumas cidades da região, né? Pinhal, Mogi Guaçu, São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul, que deve ser sua cidade. De coração. De coração. São pessoas, diretórios do PPB, que já estão fechadinho com o meu nome. E em Santa Cruz da Conceição, nós estamos para ir esse final de semana e também Amparo nos convidou. Quer dizer, a região que ficou com o candidato, o nosso candidato ao governo e ao Senado, que é o Cunha Bueno, diz o seguinte, olha, aí na região procura o Djalma. É ele o nosso candidato. A referência é você. A referência é eu. Sou eu. Isso é importante porque, partindo lá, vamos dizer, da cúpula do partido, evidentemente que você já fica como um polo de observação, né? Exatamente. Agora, tudo vai depender, eu repito, essas cidades, você vê, o doutor Macarenco, ele teve 20 mil votos em Leme e quase, depois o quê? 5 mil fora, o total todo. Então, a gente viu que se ele tivesse, daqueles 19 mil votos que foi branco e nulos em Leme, né, se tivesse ido para ele poderia estar eleito. Então, depende muito da cidade e da gente. Eu acho que, porque eu não estou saindo candidato, quero deixar bem claro, para fazer o meu nome, para depois sair candidato a vereador. Ou prefeito? Não. Vereador já fui. Vereador já fui 18 anos. Olha, eu estou sabendo, tem gente aí que quer propagar o nome, para o nome ficar forte, para conhecer cabos eleitorais, para de vereador. Então não é o meu caso. Eu estou saindo realmente porque eu não gostaria de ver mais uma vez Leme despejar todos os seus votos de deputado num candidato de fora e depois o prefeito e os vereadores ter que ir com o pires na mão procurar migalhas, porque senão não consegue nada para Leme. Muito bem. Djalma, o nosso tempo terminou, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui e desejar a você sucesso aí na sua campanha e que esses pensamentos positivos aí possam se tornar realidade e você possa chegar lá e representar a nossa cidade, tá bom? Muito obrigado pela presença. Obrigado, Eduardo, eu agradeço você, a produção do seu programa aqui na TV Leme e faço mais um apelo ao eleitor lemense. Analise bem os candidatos de Leme e veja aquele que tem condição. Se não for eu, tudo bem. Mas se for eu peço o voto, porque nós vamos chegar lá. Muito bem, obrigado. E o Leme Notícias, primeira edição, vai ficando por aqui. Para você, uma boa tarde e até o próximo.